cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Thiago Reis. Não tenha dúvida, era algo que o Cruzeiro já esperava há algum tempo, viu? Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola, boa noite a todos que nos acompanham na Rádio de Minas. O Cruzeiro e o cruzeirense, já aqueles que acompanham a Itatiaia, sabem que o clube vinha se preparando para isso. Me lembro de ter entrevistado o Dr. Sérgio Campolina, pelo menos em 2 oportunidades, a última delas na semana passada, em que o chefe médico do Cruzeiro já dizia: olha, o Cruzeiro está pronto, com protocolos prontos para a volta às atividades na Toca da Raposa 2. Falta essa liberação das autoridades sanitárias. E, curiosamente, a Itatiaia, como sempre, prestando serviços no programa Chamada Geral do Eduardo Costa, o secretário municipal de saúde, Dr. Jackson Machado, ele falava a respeito da pandemia em Belo Horizonte, das medidas e providências da capital mineira, e o Eduardo Costa, sempre muito sagaz, fez a pergunta também a respeito do Cruzeiro, do pedido do Cruzeiro, que a Itatiaia também trazia antes, em primeira mão na segunda-feira, a tentativa. O Cruzeiro já havia protocolado, através do presidente Dalai Rocha, este pedido à prefeitura. E a resposta veio ao vivo na Itatiaia, no início da tarde, no programa Chamada Geral. Para quem não pôde acompanhar, ouça aí o que disse o Dr. Jackson Machado, secretário municipal de saúde, ao vivo, hoje na Itatiaia. Não há por que não possa treinar, desde que todas as medidas sanitárias sejam tomadas, como a testagem dos atletas e todas as pessoas envolvidas no cuidado dos atletas e do campo, né? Essas pessoas todas que têm a convivência próxima, as equipes técnicas e táticas de fisiologia, etc., também têm que ser testadas. Além disso, as medidas de segurança terão que ser tomadas. Então, a nossa equipe de epidemiologistas e de infectologistas está elaborando as normas para que o time celeste possa obedecer para poder treinar como os outros clubes já estão fazendo. É isso, o Atlético já o faz, o América pleiteando, o Romano explica já aqui na turma do Bate-Bola. O Cruzeiro então conseguiu. Emanuel, a gente tem essa informação já há algum tempo, o Cruzeiro com tudo pronto, e a expectativa, o Dr. Sérgio Campolina já falava isso, que após a liberação das autoridades, com 48 horas o Cruzeiro já conseguiria receber os primeiros atletas na Toca da Raposa 2. Agora é saber se o Cruzeiro vai mesmo conseguir cumprir todos esses protocolos e se manterá essa programação para 48 horas, daqui a 2 dias, essa volta às atividades. Ou se espera até o início da semana que vem, e aí os atletas começam a chegar a partir de segunda-feira. Emanuel, como tem sido no Brasil nos últimos meses, todos os temas envolvendo a pandemia do coronavírus, quando entra no aspecto, no campo da política, gera discussão. Está liberando? Não deve liberar? E essa é mais uma, a Itatiaia trouxe mais cedo, e desde o início da tarde iniciam-se os debates, né? Vai liberar para os atletas, então os comerciantes querem trabalhar também. Enfim, o debate segue em aberto, mas o Cruzeiro vai se beneficiar dessa decisão e começar com toda a segurança, com todo o protocolo de segurança, protocolo sanitário, a voltar às atividades na Toca 2, Emanuel. Bom, falamos na turma do Bate-Bola na semana passada, quando ainda estava muito acesa essa discussão sobre a volta do futebol, que os 3 clubes de Belo Horizonte, o Atlético com o Rodrigo Lasmar, o Cruzeiro com o Dr. Campolina, o América com o Dr. Simar, são médicos de alta responsabilidade e conceito. Eles não vão precipitar 1 milímetro além do limite normal para a volta do futebol. Quanto a isso, os jogadores, os torcedores, as autoridades sanitárias podem estar tranquilas de que o futebol só volta a Belo Horizonte, aos treinos e aos jogos, com toda certeza e segurança. É isso, 6h21, o Cruzeiro vai passando por essas medidas. Aliás, acabo de receber uma informação, está sendo realizada agora uma reunião com o Conselho Gestor, com o Dr. Sérgio Campolina, as autoridades médicas do Cruzeiro, comissão técnica também, para definir este retorno, para definir esta volta às atividades
quando será, como será, mas eu já disse, o protocolo médico está montado, agora é mesmo um acerto de prioridade, quais os jogadores voltam primeiro, como voltam, os testes também a serem feitos. Uma reunião agora está traçando este planejamento do Cruzeiro para esta volta, quem sabe em 48 horas ou no mais tardar no início da próxima semana. O Cruzeiro em meio aí ao seu pleito, Cruzeiro com eleições marcadas para o dia 21 e o Conselho Gestor que vai deixar o poder, que vai deixar o comando do Cruzeiro no próximo mês, vem preparando algumas situações para deixar o clube pelo menos encaminhado, de maneira mais enxuta para o seu próximo mandatário. E a novidade agora é o estatuto que vem sendo reformulado, o doutor Cris Bretas, que é o superintendente jurídico, desde o ano passado vem trabalhando em cima disso, trazendo algumas novas obrigações para esse novo mandatário. Por exemplo, Léo Figueiredo. É incrível, né? Pensar que uma instituição do tamanho do Cruzeiro não tem, por exemplo, uma previsão orçamentária. Quer dizer, o Cruzeiro vai trabalhar com um orçamento fixo e o cumprimento vai ser de responsabilidade desse mandatário, né? Para não deixar aquela farra que aconteceu em gestões anteriores, fazendo as gestões temerárias. Então agora o Cruzeiro, numa nota inclusive, dizendo que pela primeira vez vai ter que trabalhar com um orçamento, com uma previsão de orçamento. Quer dizer, isso é o básico para quem vende na banquinha da esquina, para as grandes empresas multinacionais. Mas antes tarde do que nunca, Léo Figueiredo, o Cruzeiro tomando essa providência, entre outras medidas, para ter gestões mais tranquilas e menos temerárias, como as que aconteceram no passado? Por aí, viu, Thiago? De certa forma assustador, como você colocou, mas infelizmente não é só no Cruzeiro não, viu? Se você pegar muitos clubes no Brasil, tem estatutos completamente defasados, atrapalhados, desatualizados e com coisas básicas como essa. Bom, que nesse momento o Conselho Gestor está facilitando, né, para quem venha a ser o presidente, por mais que tenha sido uma posição diferente do Conselho, de não querer essa eleição agora e mais uma eleição no final do ano, mas como um papel de cruzeirenses, com os que estão lá, estão fazendo bem essa transição. Eu queria dar só mais um pitaquinho aqui sobre o Cruzeiro voltar aos treinos, Thiago, porque Claro. você falou uma situação que é muito importante, porque o debate continua acontecendo, se libera para determinada função, para outra, não cabe a mim, acho que você, Manuel, não estamos aqui para julgar, até porque é uma situação bem complicada que o governo, que o Calil, Bolsonaro, todos têm que lidar no Brasil e no mundo, mas uma coisa que eu gostaria era a isonomia para a volta aos treinos. Que a Federação Mineira, que poderia se pronunciar e poderia sim tomar frente aos clubes para conversar com prefeituras, já que Atlético em Vespasiano, o CT, o América em Contagem, o Cruzeiro em BH, que houvesse uma isonomia para que todos voltassem aos treinos no mesmo período. Para que todos tivessem a mesma oportunidade, o mesmo tempo de trabalho para retomar as atividades. Isso, pelo jeito, não vai acontecer, já que o Atlético está à frente quanto a isso, provavelmente vai ser o primeiro a retomar, por mais que o Cruzeiro esteja correndo contra o tempo também é isso, o América ainda precisa resolver com Contagem, mas eu gostaria que a Federação Mineira tivesse se posicionado assim, que todos voltassem no mesmo período. A Federação Paulista se pronunciou dessa forma, que os clubes em São Paulo só voltariam quando a prefeitura liberasse, quando o governo liberasse e que todos voltariam na mesma data. Eu gostaria de ver isso, mas pelo jeito não vai acontecer não, Thiago. Mas você está colocando para Cruzeiro, Atlético e América. Vou até trazer o Emanuel para a roda. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório, tá, Emanuel? Eu não sei se patrocínio, por exemplo, tem algum caso da Covid-19. Mas aí a federação, Léo Figueiredo, fala assim, então tá bom, vai voltar todo mundo segunda-feira. Pode voltar. O Patrocinense não tem nem time nesse momento. Então, talvez, e aí uma outra cobrança também, a federação, eu me lembro que há 2 semanas entrevistei o presidente Adriano Aro no Bastidores, falou por mais de 1 hora, quase 1 hora, aqui na Itatiaia, Emanuel, e ele falava dessa dificuldade, porque muitos clubes do interior nesse momento sequer têm times para colocar em campo, e há a obrigação da continuidade do Campeonato Mineiro. Então, vamos lá, liberou. Patrocínio esse pode voltar. Patrocínio não tem caso. Mas não tem time, Emanuel. Isso aí é uma situação particular de cada um. Não existe uma regra única, um manual
para se voltar ao futebol. Estamos vivendo uma situação atípica. Outro dia, um dirigente do Patrocinense falou na Itatiaia, dizendo que pode pegar jogadores da região. Cada caso é um caso. O que vai ter que acontecer é, num determinado momento, a federação estar autorizada a reprogramar os jogos. Porque o time que vai enfrentar aquele que tem um problema, ele vai dizer o seguinte: bom, mas ele criou essa situação, nós não criamos essa situação. É muito diferente. A palavra do presidente da federação é muito importante nesse momento, e também, já que ele teve uma reunião com o governador Romeu Zema, que também venha do governo estadual uma informação sobre esse assunto. Por enquanto, Tiago, tudo muito confuso. Não tenha dúvida. Agora, tem também cobrar, né, Manuel, da CBF. Pôr o dedo na ferida aí também, começar a ajudar esses times do interior. O presidente Salum, que foi entrevistado da Itatiaia sábado, no Bastidores, falou a respeito disso, né? Vai todo mundo também empurrando, a culpa é do governo, a culpa é da federação, da CBF, mas uma medida prática mesmo, ninguém toma. E os clubes estão aí à deriva em meio a essa situação. 6h28, para fechar, Léo Figueiredo, te fazer um convite, viu? Hoje, na página da Itatiaia, no Instagram, Itatiaia Oficial, vou te esperar lá 9 horas da noite pra gente continuar esse debate aqui, tá legal? Tá combinado. Esse e outros assuntos, tá bom? Eu sei o que você fez na Rússia em 2018. 6h29, Emanuel, a gente segue acompanhando então essa reunião que acontece agora no Cruzeiro para definir este planejamento da volta, agora autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, e sabermos a data correta, oficial, de quando o Cruzeiro voltará, retomará as atividades na Toca da Raposa 2, Emanuel.